Fala pessoal, Bruno aqui mais uma vez com vocês. E você que está pretendendo ir para a Legião Estrangeira, sei que você está querendo um bizu de como ir para a Legião Estrangeira. Mas antes de eu te dar os conselhos e os bizu para você ir para a Legião Estrangeira, eu quero te contar um pouco da Legião Estrangeira, de como ela começou, por que que ela começou. Assim, até o final do vídeo, você vai entender em que tipo de instituição você está entrando. Olhando um pouco para o passado, a gente pode entender um pouco o futuro, qual que são os princípios verdadeiros e qual que é o proceder dessa instituição. Então fica até o final que você vai conhecer mais sobre a criação da Legião Estrangeira. Toda essa treta começou em 1840, com a perca da Guerra Napoleônica. A França estava de cabeça para baixo. Não tinha rei, não tinha mais ninguém que estava no comando. A OTAN daquela época, os aliados, eles decidiram restabelecer a monarquia na França, ou seja, escolheram um membro de uma família chamada Bourbon, família burguesa da época, para colocar no poder, Carlos X. Esse cara tinha cabeça de riquinho, cabeça de nego que nasce em berço de ouro. Ele queria guardar o poder só para ele, ou seja, restabelecer a monarquia como era antigamente. Ele tirou o direito ao voto, ele censurou os meios de comunicação daquela época e ele também dissolveu o Senado, ou seja, não tinha mais direito ao voto às leis que ele decidia que era lei, ou seja, ele era o bichão da época. Mas só que o pessoal estava um pouco mais evoluído e tinha a divisão na sociedade daquela época, que eram os burgueses, o pessoal mais conservador que gostava da monarquia, e tinha os liberais, o pessoal da imprensa. Nessa época a França estava entrando numa guerra civil. Inclusive em junho de 1830, por 3 dias, de 27 ao 29, teve uma guerra civil entre os liberais e os conservadores que foi bruta, que forçou o rei Carlos X a abdicar do trono. Nessa época, na mesma data dessa guerra civil, desses 3 dias, em junho de 1830, ele também decidiu invadir a Algéria, porque a primeira potência do mundo, Reino Unido e outros, estavam colonizando as terras estrangeiras, estavam ganhando força, e a França precisava acompanhar esse desenvolvimento internacional. E para poder andar junto com isso, ele decidiu invadir a Algéria. O pretexto que ele usou foi simplesmente uma conversa entre dois líderes políticos da Algéria e da França em 1827. Acidente diplomático. O líder da Algéria estava conversando com um líder francês e ele bateu com seu leque nesse líder francês. E isso aí foi um acidente diplomático. A mesma coisa que o Lula vai para os Estados Unidos e ele bate sem querer no Biden. Isso aí é considerado um acidente diplomático e aí começa a guerra. Fudeu. Isso é mais interessante que foi 4 anos depois, que a decisão realmente de começar a guerra por causa desse acidente diplomático. Começaram a guerra, mas ele abdicou do trono antes de conquistar realmente a Algéria. Nessa época, quem tomou o poder foi o rei Luís Filipe I. E ele, para poder ganhar um pouco mais de popularidade nessa época de crise na França, ele decidiu juntar todos os estrangeiros que estavam em território francês, que eram refugiados de outros países e prisioneiros também, com o pretexto de dar uma segunda chance para essas pessoas, porque tinha muita gente que estava refugiada por causa de crime também nos países deles. Ele pegou todo mundo, assinou um tratado, deu uma segunda chance desde que a pessoa estivesse engajada em lutar pelos interesses franceses, enviou todo mundo para a Algéria e lá a Legião Estrangeira devastou tudo, conquistou a Algéria muito rápido. A questão é, a popularidade dele estava crescendo, ele estava ganhando notoriedade, a França estava unida mais uma vez contra um objetivo único. É a mesma coisa como o mundo está unido contra a Rússia agora. E 5 anos depois, Maria Cristina de Bourbon, rainha da Espanha, que fazia parte também das mesmas descendências que o rei da França, estava engajada também em uma guerra com os caristas. E o rei Luís Filipe decidiu enviar as tropas da Legião Estrangeira para a Espanha para poder defender o trono da rainha. Só que ele viu que a Legião Estrangeira era uma força difícil de manejar e de controlar. E ele decidiu dissolver a Legião Estrangeira simplesmente do dia para a noite. Falou que era difícil demais de controlar a Legião Estrangeira. Decidiu simplesmente dissolver a Legião Estrangeira, sem mais e nem menos. A chance é que tinha um marechal que estava em campo de guerra junto com os soldados, Bertrand de Clausel, que estava junto da tropa. Lembra que eu falei no último vídeo? Quando o pessoal tá quando o superior tá junto com o soldado, ele sabe qual que é a merda que o soldado passa. Ele convenceu o rei Luís Filipe a não dissolver a Legião Estrangeira, falando que realmente era uma tropa que tinha o seu valor, porque a Legião Estrangeira provou o seu valor na conquista da Algéria e protegendo a rainha na Espanha. Aí ele assinou um tratado realmente dando carta branca
por Marechal Bertrand Clausel criar realmente batalhões de diferentes especialidades da Legião Estrangeira. Claro, estabelecido sempre em território estrangeiro, nunca dentro da França, porque a França não poderia aceitar uma força estrangeira dentro do território francês. O risco de descontentamento do povo, ou de rebelião, mais uma guerra civil, porque o povo não gostava disso, era muito grande. Então, simplesmente, ele criou os batalhões da Legião Estrangeira em terras estrangeiras, mais precisamente em terras africanas. A defesa de Clausel da Legião Estrangeira teve um impacto enorme, garantindo que a França continuasse expandindo seu território e ganhando força no seu território internacional. A questão é que a França, nessa época, ela só foi bem sucedida porque tinha a Legião Estrangeira. Porque o rei ele não queria mandar os soldados franceses para a Algéria, porque já tinha essa instabilidade no território francês, ou seja, os liberais contra os burgueses, e tinha muito pouco soldado francês, porque a maioria tinha morrido na época do Napoleão. Ou seja, a força militar francesa estava reduzida e ele não ia pegar os soldados franceses e enviar para a Algéria. Ou seja, ele pegou os estrangeiros para fazer o trabalho sujo deles. Até hoje existe uma certa guerra entre a Algéria e a França, falando que a França é que rumou desculpa para poder invadir a Algéria. Mas na verdade, lendo um pouco da história, a gente vê que foi pretexto de bobo para poder tomar um país inteiro, entende? Então, resumindo essa história, como um comentário de um inscrito, sim, é um pouco ser bucha de canhão para os interesses alheios, ser bucha de canhão para o interesse da França. Claro que nos dias de hoje você não vai pegar isso e levar o pé da letra, porque você está fazendo isso pelo seu interesse próprio, para mudar a sua vida. Mas de forma global, a Legião Estrangeira, ela não está aqui para poder te dar uma segunda chance. Ela está aqui para poder servir os interesses da França. Então, você tem que ter isso em mente quando você vem para a Legião Estrangeira. Você está aqui para poder servir os interesses da França e os interesses coletivos dos superiores que você está sobre as ordens. Então você precisa pensar nisso de uma forma global. E o que é a Legião Estrangeira e por que ela foi criada lá em 1831 pelo rei Luís Felipe I. Então fica aí a dica e fica aí um pouco da história. Eu não queria alongar muito e explicar muita coisa, porque ninguém merece ficar escutando coisas que aconteceram no passado. Mas é olhando para o passado que você entende o presente e pode prever um pouco o futuro. Por que as coisas estão do jeito que elas estão hoje. Dando uma olhada no passado, a gente pode prever o futuro, porque o hoje é o futuro do passado. Então, dando uma olhadinha no passado, a gente pode entender um pouco de como e por que as coisas são hoje e prever um pouco do futuro também. Tá aí, pessoal. Esse vídeo é só simplesmente para poder abrir o olho de vocês em relação à criação da Legião Estrangeira e os objetivos. Nem todo mundo tem um saco de ficar estudando um pouco da história. Inclusive, quando você chega aqui, você tem que saber um pouco dessa história também. Então é por isso que eu já estou passando isso no vídeo aí, porque isso já é um bizu também, se você vai vir para a Legião Estrangeira. Então, veja esse vídeo, reveja esse vídeo para poder entender um pouco dessa história. E como eu fiz um resumo aqui, se você tiver interesse, for realmente vir para a Legião Estrangeira, vai pesquisar você mesmo. Vai pesquisar um pouco dessa época aí, 1830, 1827 a 1840, que é uma época bacana aí para você estudar, que você vai entender o porquê da criação da Legião Estrangeira. Se você tiver saco, se não tiver, foda-se, você vai aprender aqui na Legião Estrangeira na marra. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e te aguardo no próximo vídeo para mais bizu sobre a Legião Estrangeira. Valeu, fui!